Boa noite, eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico, e a minha ideia hoje com vocês, dia 12 de maio, às 8h50 da noite, 12 de maio de 2019, é conversar com vocês sobre como, utilizando a abordagem integrativa em medicina, a gente pode investigar melhor e ajudar a resolver questões simples em saúde, tá bom? Eu vou me basear nos sinais e sintomas que estão lá no icaro.med.br/17 sintomas, tá bom? E o primeiro sinal ou sintoma que eu queria dar um exemplo de abordagem em abordagem integrativa em medicina, eu queria usar o sintoma de cansaço, de exaustão, tá bom? Digo para vocês que o básico para você abordar com mais sucesso, você e seu profissional de saúde, o sintoma de cansaço ou exaustão, tá lá no icaro.med.br/exaustão, que é onde eu falo como abordar e tratar melhor o sintoma de cansaço, exaustão, fadiga. Então eu botei lá no icaro.med.br/exaustão, tá bom? É claro que como é um link, você vai tirar o acento no A, tá? E vai colocar exaustão sem acento, icaro.med.br/exaustão. Mas eu falo também sobre o básico para poder investigá-lo, bem como outros sintomas, no icaro.med.br/17 sintomas, tá bom? Que é o link onde eu falo dos 17 principais sintomas da humanidade, ok? Então vamos falar como seria utilizar a abordagem integrativa em medicina para poder esclarecer melhor e tratar o sintoma de cansaço, de fadiga, de exaustão, tá bom? Lembrando para vocês que a gente deve tomar cuidado com usar o rótulo medicina integrativa, porque o Conselho de Medicina, do Conselho Federal de Medicina do Brasil, ele pede que não se fale medicina algo se aquilo não é uma especialidade médica. Então, como infelizmente no Brasil medicina integrativa não é ensinada nas faculdades e nem reconhecida como especialidade médica, então eu uso abordagem integrativa em medicina. Mas se algumas vezes eu falar medicina integrativa, por favor não confundam com alguma especialidade médica registrada ante os conselhos, tá bom? Medicina integrativa no Brasil não é reconhecida como especialidade médica, tudo bem? Então vamos lá. Quando o paciente tem aquela queda, aquela queixa de cansaço, exaustão ou fadiga, que são outros nomes para a mesma coisa, você já começa a investigar o sintoma pela identificação do paciente. Normalmente, os meus pacientes chegam para consultar comigo na primeira consulta com um questionário pré-consulta preenchido, e esse questionário vem com vários campos preenchidos, tá? Identificação é onde o paciente coloca sexo, tipo sanguíneo, endereço, pressão sanguínea habitual, peso, altura, e-mail de contato, telefones, tá? A base desse roteiro eu coloquei no icaro.med.br/consulta completa, tá bom? Então vamos lá. Quando o paciente chega, é uma mulher, e mostra que a pressão sanguínea habitual no campo identificação é uma pressão que tende a ser baixa, isso já pode ser uma causa de cansaço. Por quê? Quando a pressão sanguínea tende a ser baixa, o sangue tem dificuldade para chegar nos mais diferentes tecidos do corpo, incluindo no cérebro. E quem cansa é o cérebro. Músculo, por exemplo, não cansa, ele falha. Ele fadiga com cansaço, ok? Ou com cãibra, ou com fasciculações, com tremores, tá bom? Agora, cansaço, exaustão, fadiga é um sintoma do cérebro, que é o maior representante do sistema nervoso, tá bom? Então, pressão baixa, quando eu vejo já lá na identificação, eu já pergunto para o paciente, você toma água direito? Você consome sal adequadamente, sal integral, tá? Não é o sal comum, no seu dia a dia. E normalmente, quando é mulher principalmente, para homem é mais raro ter pressão baixa, mas quando é mulher, normalmente
Só de melhorar água e sal integral na dieta, esse sintoma melhora, que é o sintoma de cansaço, de exaustão, de fadiga, tá bom? Passando para os demais campos. O primeiro campo que vem depois da identificação, quando o paciente vai consultar comigo, é queixas principais. Normalmente, o paciente vai apontar o cansaço como uma das queixas principais e vai apontar outros sintomas e doenças ou incômodos que o paciente tenha também. Raramente, o paciente vem em consultório só falando que sente cansaço. Muitas vezes, homens muito ocupados ou mulheres executivas vão apresentar só um ou outro sintoma, mas aí quando você completa a história clínica junto ao paciente, você acaba descobrindo que o paciente deixou de registrar outros sintomas, na pressa de preencher o questionário, no excesso de objetividade, e os outros sintomas são importantes. Por quê? Outras causas muito comuns de cansaço são verminose e parasitose intestinais. Aí você deve pensar, uai, mas quando o paciente fizer o exame de fezes, vai aparecer lá parasitoses ou verminoses, né? Nem sempre. Hoje em dia a gente sabe que quando o paciente apresenta alteração no exame de fezes, é até meio que sorte, porque mais de 80% das parasitoses e verminoses intestinais não aparece no exame de fezes. Tem gente que fala que é por conta das técnicas utilizadas, das amostras que são colhidas e realmente analisadas, mas assim, muitas vezes você trata parasitoses e verminoses intestinais, mesmo quando o exame de fezes ele dá normal, pelos sintomas do paciente, fezes desconstruídas ou mal formadas, o paciente que tem muito mau cheiro nas fezes, paciente que tem coceira anal com frequência, paciente que tem alterações nas fezes, paciente que tem ondas de cansaço ou de mau funcionamento intestinal depois de se alimentar e por aí vai, tá? Outro sintoma comum, tem sido cada vez mais comum em homens, mas é mais comum em mulheres, porque mulheres sangram todos os meses, é a anemia, tá? E muitas vezes o diagnóstico de anemia por aí, ele é subvalorizado. Muitas vezes os colegas médicos, quando vem um hemograma dentro dos parâmetros aceitáveis, falam que o paciente não tem ou que a paciente não tem anemia. Mas para ver anemia, você tem que ver saturação de transferrina, ferritina e níveis de ferro também, não só o hemograma. Quando uma anemia aparece no hemograma, ela já está de moderada a mais grave, pelo que eu vejo, tá bom? Então, assim, anemia também é uma grande causa de cansaço. As outras coisas eu vou falar mais pra frente. Claro que eu não vou esgotar o tema hoje, eu vou só citar o exemplo de como uma consulta mais completa em abordagem integrativa em medicina, ela pode beneficiar na investigação de sintomas. No campo história clínica, eu peço para o paciente para dar mais dados, tá? Sobre o caso clínico. Quando começou, no caso do cansaço, né? Por exemplo, quando começou o cansaço, o que piora, o que melhora, tem associação com outros sintomas, qual é o principal horário do dia, enfim. Na história clínica, o bom profissional de saúde vai detalhar a queixa para poder ver que eventos de vida que podem ter levado aquele cansaço. Por exemplo, o paciente fala que começou a sentir cansaço depois de uma fase de muito estresse ou muita produtividade na vida. Então, possivelmente, o paciente nessa época gastou muito dos seus nutrientes, né? E aí, por conta disso, está sentindo cansaço porque o organismo está funcionando com baixa quantidade de nutrientes, vitaminas, minerais, macronutrientes, né? Como gorduras, proteínas na dieta, pode estar comendo de maneira insuficiente, tá? Então é na história clínica que a gente vê isso. Tem um outro campo que é objetivos com acompanhamento. O que o paciente quer com o acompanhamento? Normalmente, quando é uma queixa importante, o paciente frisa que aquela queixa é importante. Cansaço é uma coisa que os pacientes frisam quando eles sentem e acabam colocando nos objetivos de acompanhamento também, tá bom? Isso é para você ter uma ideia do grau de incômodo que aquela queixa traz. Através do campo alterações físicas, eu pergunto para o paciente se ele tem alterações, ou ela, né,
em pele, pelos, unhas, cabelos, mucosas, lábio, boca, língua ou outros lugares do corpo. É muito comum o paciente com cansaço dizer que os pelos estão caindo, estão rarefazendo em várias partes do corpo, que a pele está mais ressecada ou mais sem vitalidade, que os cabelos estão caindo mais ou afinando, que o lábio está ficando menos corado. São poucos os pacientes que percebem lábio, mas alguns percebem. Que a língua ela está ficando com colorações diferentes ou com alguma secreção em cima dela. E aqui a gente tem que notar duas coisas básicas. Primeiro, o lábio. Quando o lábio está muito pálido, a gente pede para olhar embaixo da língua e pede para olhar a mucosa aqui embaixo do olho. Se esses dois lugares estiverem muito esbranquiçados ou hipocorados, com uma coloração mais pálida, a gente já pensa mais em anemia, em carência de nutrientes, tá? E para fumantes ou pessoas que tenham doença pulmonar obstrutiva crônica, enfisema, bronquite, o lábio pode estar arroxeado, mostrando que o paciente está com falta de oxigênio no seu organismo e excesso de gás carbônico. Aí ele tem que respirar melhor e muitas vezes você tem que procurar algumas terapias que melhorem a oxigenação do paciente. Até o próprio exercício físico pode ajudar a oxigenar melhor o paciente. Tá bom? No campo de doenças diagnosticadas até o momento, o paciente vai te informar que doenças ele tem. É muito comum um paciente diabético descompensado apresentar queixa de cansaço. Por quê? O diabetes prejudica a utilização do açúcar como fonte de energia pelo paciente, tá? E quando o paciente tem dificuldade de usar o açúcar como fonte de energia, ou ele começa a usar melhor as gorduras como fonte de energia, ou ele vai ter cansaço, porque a fonte preferencial dele, que é o açúcar, não está sendo bem utilizada. Quando o paciente tem pressão alta, muitas vezes o paciente com pressão alta, ele está usando um remédio para baixar a pressão, e essa pressão pode estar sendo baixada demais, ou o paciente está urinando demais pelo remédio de pressão, e aí ele começa a perder algumas vitaminas, principalmente vitamina C e do complexo B, o que já pode levar a cansaço. Carência de vitaminas do complexo B pode levar a cansaço. E o paciente pode apresentar também carência de potássio, de cálcio, de magnésio, de fósforo, de sódio. Por quê? Porque está urinando demais pelo remédio de pressão. Então você tem que olhar isso aí. E várias outras doenças podem cursar com cansaço também, tá bom? No campo, últimos acompanhamentos em saúde, lembrando que você vê todos esses campos para você informar para o seu profissional de saúde ou cobrar que ele investigue todos esses, se ele sabe fazer uma abordagem integrativa em medicina, em nutrição, em saúde, né? Tá lá no icaro.med.br/consulta completa, tá? Quando você vê os últimos acompanhamentos em saúde que o paciente fez, toda queixa de cansaço faz com que seja importante que você saiba se o paciente foi ao cardiologista recentemente. Por quê? Como o coração é a bomba de sangue do corpo, quando o coração não está funcionando bem, ou o paciente faz os exames com o cardiologista e dá um baixo condicionamento físico, uma baixa performance cardiovascular, isso por si só pode levar a sintomas de cansaço, ou às vezes problemas cardíacos mesmo. Então, todo paciente com queixa de cansaço, eu recomendo que vá a um bom cardiologista, que respeite a abordagem integrativa em medicina para avaliar, tá bom? Claro que eu estou só dando exemplos para vocês, não estou esgotando o tema, porque isso depende de cada paciente para investigar, tá bom? Quando o campo é mulheres, a gente vai ter que investigar o ciclo menstrual. Por quê? Mulheres que relatam cansaço mais relacionado a TPM ou ao momento em que acabaram de começar a menstruar até o final da menstruação, isso pode ter a ver muito com as quedas hormonais do período. E mulheres no pós-menopausa ou no climatério, tá? Mulheres, acessem o icaro.med.br/menopausa, que apresentam cansaço nessa fase. Pode ser muito importante a mulher, além de melhorar os hábitos de vida, claro, sempre, para as glândulas funcionarem um pouco melhor, torna-se importante você avaliar de perto se a paciente não tem necessidade de repor hormônios ou de modulá-los. Aí vocês podem ver mais detalhes no icaro.med.br/modulação, sem o C cedilha e o atil, porque é um link, ou icaro.med.br/hormônios, sem o acento circunflexo no O, tá? Porque é um link.
porque a queda de hormônios pode fazer com que o paciente até coma direito, se exercite, respire direito, tome água direito, mas pela falta dos hormônios, o paciente não consegue gerar o suficiente nas células para produzir energia adequadamente, tá bom? No campo exames complementares, aí tem muita coisa que precisa ser vista, tá bom? Os exames completos, quanto mais completos eles forem, mais eles permitem avaliar fígado, glândulas, hormônios, neurotransmissores, vitaminas, minerais, alergias, intolerâncias, inflamações, e tudo isso pode gerar queixa, cansaço, como eu explico lá no icaro.med.br/exaustão, tá? E não são só os exames de sangue, os exames também de fezes, de saliva, de urina, os exames radiológicos são importantes também. Por quê? O paciente com densitometria óssea alterada, está lá com osteopenia ou osteoporose, 90% das vezes tem cansaço associado também, porque quando se perde massa magra, e os ossos fazem parte da massa magra atípica, se o paciente não está conseguindo nem gerar e manter massa magra, possivelmente ele tem cansaço também por um mau funcionamento das usinas energéticas dele no corpo, tá? Por tabela, junto. O exame de raio-x de tórax pode mostrar alguma coisa pulmonar ou cardíaca, não é frequente, mas pode mostrar. O exame de abdômen total pode mostrar uma esteatose hepática ou alguma outra coisa em órgãos abdominais que podem cursar com cansaço também. Então é importante fazer exames bem completos, tá? No campo de medicamentos e suplementos, é muito importante saber o que o paciente está tomando. Por quê? Muitas vezes o paciente, para emagrecer, está usando remédios para emagrecer, naturais ou não, que podem causar taquicardia, e a taquicardia leva a cansaço, porque ela piora o fornecimento de sangue para o próprio coração. Quando o coração bate rápido demais, ele tem dificuldade de gerar sangue para ele mesmo. E o sangue é que vai levar para o coração pelo lado de fora do coração, não é o sangue dentro do coração que nutre o coração, é o sangue na saída do coração que enche as coronárias, que são artérias que vão nutrir o coração por fora, tá? Que vai nutri-lo. E se o coração bate rápido demais, as coronárias podem não encher adequadamente, e aí a pessoa vai sentir cansaço por conta de uma insuficiência da bomba do coração causada pela taquicardia de alguns remédios de emagrecer. Outros remédios para emagrecer podem fazer a pessoa ficar com queda de pressão, com queda de nutrientes, de vitaminas, de minerais, que vai perder pela urina porque está urinando demais, tá bom? Outros medicamentos podem alterar a glicose do paciente, ou alguns outros podem fazer com que ele absorva menos a gordura dos alimentos, e gordura é energia. Para alguns pacientes vai fazer falta para as células do corpo gerarem energia. Então saber o que o paciente está tomando e as interações entre os medicamentos e suplementos é importante para saber se podem estar relacionados com a queixa, tá bom? Antecedentes. Tem outras pessoas na família que apresentam cansaço também como sintoma, pessoas que tenham link sanguíneo com a pessoa, aí você tem que investigar doenças genéticas muitas vezes, ou então pessoas que moram com a pessoa na casa e que desde algum tempo apresentam cansaço, aí você vai pensar se tem intoxicações em comum, hábitos de vida ruins em comum, algo no meio ambiente comum que está ruim, que possa estar levando ao cansaço, principalmente as intoxicações e as carências alimentares comuns, tá? Hábitos de vida, gente, isso é o que mais causa ou agrava cansaço, tá? Os hábitos de vida eu explico no icaro.med.br/12 passos. Acesse para fazer o seu checklist lá no icaro.med.br/questionário também. Por quê? Quem não toma água direito, quem não respira direito, já está deixando de fornecer água e oxigênio para o organismo, e na falta desses, o cérebro vai responder com cansaço na maioria das pessoas. Ou então a pessoa não se alimenta direito, aí falta de nutrientes também, não se exercita direito. O exercício é importante para circular os nutrientes no organismo e ativar o metabolismo. Então isso vai fazer falta e pode causar cansaço. A falta de sono adequado, é no sono que a gente coloca os nutrientes nos lugares certos, repara o organismo de lesões e inflamação do dia a dia, para ele estar mais disposto no dia seguinte, produz hormônios.
O excesso de estresse, como a pessoa lida com estresse também pode levar a cansaço. Então, gente, o campo hábitos de vida é o que mais os profissionais de saúde deveriam investigar e é o que menos os profissionais de saúde dão ênfase. Então, você, paciente, precisa muitas vezes lembrar seu profissional de saúde, tá? No campo substâncias de consumo frequente, café, o excesso de café ou vício no café podem levar o paciente a sintomas de cansaço. E aí é o paciente que precisa do café para acordar de manhã e quando toma café em excesso acaba tendo sintomas que podem gerar o cansaço junto à ansiedade e irritabilidade, tá? O café velho é um veneno e pode dar problema também de cansaço. O fumo, eu tenho vários pacientes que só de diminuir a quantidade de cigarro nem pararam, melhoraram de cansaço. Paciente que ingere bebida alcoólica frequentemente ou em excessos ocasionais podem relatar cansaço por dias, isso tem que ser visto. As drogas, a maioria delas cursa com sintoma de cansaço quando tem abuso. Os doces em excesso podem causar cansaço, principalmente meia hora a 2 horas depois do consumo, por um rebote de hipoglicemia depois de consumir o excesso de doces. E também os salgadinhos, excesso de massa, pães, bolos, arroz, batata, biscoito, tudo isso é açúcar, tá? O excesso de refrigerantes também pode causar, principalmente pela perda de cálcio, pelo excesso de fósforo, pelas hipoglicemias que pode levar, tá bom? Então, e o excesso de glúten de leite também, porque intoxicam e porque podem cansar o cérebro com o tempo. Então, substâncias de consumo frequente é importante que seja investigado para o paciente, tá bom? Alergias e intolerâncias. Gente, isso é muito negligenciado, mas é muito comum o paciente chegar no consultório com coisas que sabe que faz mal, mas que muitas vezes está consumindo com frequência, principalmente leite e glúten, ou coisas que o paciente não sabe que fazem mal e que quando tem uma intolerância ou alergia e continua consumindo, o paciente vai ter problemas e cansaço pode ser um dos sintomas, como frutose, glúten, leite ou alergias ambientais e alimentares não esclarecidas. Tá bom? Isso é muito importante. Por último, eu preciso dizer para vocês que numa consulta completa, o profissional de medicina integrativa, ou melhor, de abordagem integrativa em medicina, ele muitas vezes vai perguntar para o paciente também o que você acha que pode estar causando ou agravando isso. E essa perguntinha, se você escavar junto com o paciente, muitas vezes faz com que o paciente lembre algum fator importante que causa ou agrava ou mantém os sintomas dele. Então, hoje em dia, infelizmente, os colegas médicos e profissionais de saúde ouvem pouco o paciente. E é importante ouvir, é importante deixar o paciente falar, sabe? Quando começa a devagar demais, você traz de volta para o foco da consulta. Mas é sempre importante deixar o paciente falar, porque quando ele pode falar, muitas vezes ele direciona o diagnóstico adequadamente. Tá bom? Então eu acabei de mostrar para vocês como que uma abordagem completa, integrativa em medicina, é o que eu procuro fazer em consultório sempre para os meus pacientes, não só na primeira consulta, mas também nas consultas subsequentes, como uma abordagem dessas, investigando de forma mais completa o paciente, pode apontar caminhos com mais facilidade, mais exatidão e chegar a tratamentos mais completos, tá? E se você ficou interessado no tema, eu sugiro você buscar mais sobre cansaço e fadiga no icaro.med.br/17 sintomas e principalmente no icaro.med.br/exaustão, sem o atil, tá bom? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico. Espero que essa live ajude muitas pessoas a abrirem a cabeça para a importância de uma consulta mais prolongada, mais completa, mais detalhada, mais ouvindo o paciente de forma interessada, tá bom? E é claro, tem que ver também se o paciente tem fatores mentais, ele está passando por um grande problema, e isso gera cansaço também. Se o paciente é um paciente que tinha uma crença em Deus e está afastado da igreja ou da sua forma de cultuar a Deus, de alguma forma, ou se o paciente está se sentindo isolado socialmente, o isolamento social também pode levar a várias queixas, incluindo cansaço, que nesses casos pode ser um sintoma de depressão também, de ansiedade. Então, a gente é corpo, mente, espírito e relações sociais, e tudo isso precisa ser checado.
e habitualmente numa abordagem integrativa em medicina, isso é, e vai ajudar as pessoas a terem diagnósticos e tratamentos de melhor qualidade. Tá bom? Mais vocês podem saber no icaro.med.br, no youtube.com.br @caroalves, no facebook.com.br caroalves, no instagram.com.br caroalves. Tá bom? Nos vemos por lá. Um grande abraço, fique com Deus. Dúvidas de vocês, gente, sobre o assunto de hoje? O que vocês têm? Perguntem aí sobre o assunto de hoje, tá bom? Se não tem dúvidas, então um grande abraço, fiquem com Deus, uma boa semana. Até mais.